Ano após ano, as doenças psicológicas batem recorde de aposentadoria por invalidez. Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes e hoje a gente vai falar especificamente sobre o transtorno bipolar e quando ela pode dar direito à aposentadoria por invalidez. Transtorno bipolar, basicamente, é aquela oscilação de humor. Sem entrar nos termos médicos ali, propriamente nessa parte médica, a gente fala que é da oscilação, principalmente da alegria, tristezas, isso em períodos curtos de tempo, muitas vezes no mesmo dia, alguns até em períodos bem curtos. Ela possui suas variações, basicamente são 4 subtipos, que a gente não vai nem entrar neles especificamente, mas basicamente é adotar o quê? Trazer quais condições que ela pode ser adequada a um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez ou quais benefícios ela vai se aplicar. Vale lembrar que o contexto nosso, por ser uma atividade profissional, a gente fala sobre isso, que é basicamente a interferência da doença no nosso convívio profissional, seja o convívio ali no meio, no ambiente laboral, seja no discernimento, seja na concentração e todas aquelas atividades que orbitam em volta da atividade laboral, ou seja, do trabalho da pessoa. A gente reparou que nos últimos anos aumentou muito os casos de doenças psicológicas como um todo. A gente pode ver nos últimos meses, inclusive estava na mídia, que a mudança da NR01 sobre ambiente laboral, as condições psicológicas no ambiente laboral na empresa, por exemplo, ou seja, todo aquele contexto psicológico envolvido na relação profissional. Isso já é um reflexo de várias doenças, não só como depressão, como ansiedade e também o transtorno bipolar são atividades que geram impactos e geram muitos afastamentos. Com isso, o INSS começa a se preocupar tanto na comprovação, já que a gente sabe que tem uma dificuldade na comprovação de uma doença psicológica lá, que ela incapacita ou não para o trabalho, mas também porque tem um grande número de afastamentos ali. Então, é uma questão até de saúde pública que o governo vem se preocupando e busca mudar, busca colocar formas em cima disso, de controlar e regulamentar tanto o auxílio quanto o tratamento, como os cuidados necessários a essas pessoas. Dito isso, vale lembrar que a principal questão, o principal elemento é que a gente comprove que a atividade interfere na vida profissional, ou seja, que a pessoa não consiga trabalhar por conta da doença. Dito isso, o principal elemento que a gente inicia quando vai buscar uma aposentadoria ou um benefício nesse sentido de doenças psicológicas é basicamente um laudo muito bem feito. Ou seja, boa parte dos benefícios acabam sendo definidos por causa de um laudo incompleto ou que não preencha todos os requisitos ali. Nesse sentido, a gente pode lembrar o quê? Basicamente, doenças psicológicas como um todo podem dar, em via de regra, 3 benefícios principais ali, vamos dizer assim. O primeiro deles é o quê? O auxílio-doença, ou auxílio por incapacidade temporária. Basicamente, ela fica por um momento, aquela doença que vai ter um tempo de tratamento e que possivelmente o INSS pelo menos presume a melhora, depois você volta a trabalhar, volta à sua atividade, ou seja, auxílio-doença, como todo mundo já sabe, só com um novo nome. Esse é o primeiro benefício que pode ser concedido para quem tem doenças psicológicas. O segundo é aposentadoria por invalidez, ou benefício por incapacidade permanente. Então, o INSS considera que a partir de determinado momento, um conjunto de fatores que não considera apto, não considera viável retornar mais à atividade laboral, ou seja, voltar a trabalhar ali. E também existem alguns casos, a qual são mais raros, são mais difíceis de acontecer, mas basicamente o auxílio studente. Então, existem casos que podem ter reflexos que a doença gera uma perda de uma incapacidade, pode ser sim concedido auxílio acidente. Não é uma coisa muito comum, mas vale lembrar que tem essa possibilidade também. Dito isso, sem entrar na parte médica, quais os requisitos para aposentadoria para quem tem transtorno bipolar? Primeiro, comprovar a doença que interfere na sua vida laboral, que interfere no seu trabalho, e além de interferir no seu trabalho, que também é de forma permanente, ou seja, já tentou com tratamento. Provavelmente a pessoa que vai para uma aposentadoria por invalidez, provavelmente já passou por alguns auxílio-doença, já passou por algum período afastado, já fazendo tratamento, qualquer que seja ele, antes de pedir aposentadoria por invalidez. Não é uma regra, mas normalmente é o que acontece lá com as pessoas que estão nessa condição. A segunda situação é ter a qualidade segurada, ou seja, você estar contribuindo e também a carência, que basicamente esteja contribuindo por mais de 12 meses. Feito isso, você está protegido pelo INSS para a maioria das doenças, que pode sim estar pedindo benefício, ou seja, mesmo que não esteja trabalhando, pode ser solicitado ou aposentadoria por invalidez. Logicamente, o auxílio-doença se aplica em via de regra para quem está trabalhando. Vale lembrar que o principal elemento que diferencia
o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez é os laudos comprovarem que a pessoa não consegue retornar mais ao trabalho. Ou seja, você junta elementos, peça para o seu médico ou para quem está acompanhando, no caso, peça para o médico juntar essas documentações, essas informações no próprio laudo, falando que a pessoa não está apta para o trabalho, não tem condições de retornar ao trabalho. Caso contrário, é bem provável que o INSS conceda mais um período de afastamento temporário, ou seja, um auxílio-doença, caso seja aplicável ali. E lembrando principalmente que isso deve ser feito pelo seu médico, quem está acompanhando o tratamento, seja ele pelo SUS, seja ele particular, tem que ser feito em conjunto com o médico. Cumpridos os requisitos, agora como que a gente faz para dar entrada nesse benefício? Você pode entrar no site do meu INSS ou no aplicativo meinss.gov.br ou até mesmo agendar no telefone 135 até para ir numa agência levar a documentação por lá, coisa que está sendo mais em caráter excepcional. Dito isso, quais os documentos que você vai precisar apresentar? Fora os documentos básicos, também pode ser necessário juntar uma procuração, caso você esteja acompanhado ou esteja representando alguém. Então, vale lembrar dessa situação. E juntar principalmente os documentos médicos. A gente fala em 5 itens, pelo menos, são os mais importantes ali, de 5 grupos. O primeiro deles são, claro, os laudos psicológicos ou psiquiátricos detalhados, trazendo esses laudos do todos os médicos que ele passou. É muito comum a gente passar por vários médicos, passar por vários diagnósticos, trazer todos eles ali, quanto mais laudos, melhor. Também é importante você juntar os prontuários médicos, caso tenha passagem pelo CAPS ou pelos hospitais, tragam esses prontuários, deixem anexo também, para uma outra forma de comprovação. Que normalmente, assim, a gente sempre fala isso, que é sempre reincidente, não é um caso isolado, não é uma crise específica, sim, normalmente é um processo bem longo de tratamento. Então, traga todos esse histórico até para comprovar isso. Claro, também tem que trazer o atestado atualizado, inclusive com o CID do diagnóstico. Peça para o médico preencher. A maioria dos médicos já conhece o formato necessário, a forma correta de ser preenchido, mas sempre peça para ele. Caso tenha uma dúvida, procure alguém de sua confiança para orientar no procedimento, nas informações que são necessárias no atestado médico. Também vale lembrar que as receitas médicas são um outro documento que comprove, muitas vezes têm um impacto no orçamento até familiar por conta desses remédios. Tragam juntos os orçamentos, as receitas, que também é uma outra opção, são outros benefícios, como por exemplo o amparo assistencial, muitas vezes acaba não incidindo em um e tem outro, ou até no decorrer desse processo, até sair uma decisão final sobre essa aposentadoria. E novamente eu reforço, traga sempre a comprovação da reincidência da doença, ou seja, traga toda essa documentação. Até uma dica especial, faça uma pastinha. Tente de preferência até colocar em ordem cronológica, ou seja, em ordem de datas, a forma que você consegue ter esse histórico da doença e toda a sua evolução, até para apresentar numa perícia médica, no próprio INSS, quando for solicitado. E aí, quando você junta todos os documentos, a gente pode voltar aos passos. Então, revisando, a gente pode, primeira coisa, você vai juntar esses documentos, você vai entrar no site, no aplicativo do meu INSS, buscar a informação, buscar a opção solicitar benefício, vai buscar a opção solicitar benefício por incapacidade, anexar todos os documentos ou todos que você tiver em mãos, junto com os documentos básicos ali, e aguardar essa decisão e provavelmente o agendamento da perícia médica. Vale lembrar que, dito isso, pode sair uma resposta favorável ou negativa do INSS. Dessa decisão, sempre você pode fazer duas situações principais. A primeira é buscar um recurso na própria INSS, buscar uma segunda análise dentro do INSS. E também a opção de buscar um processo na via judicial, caso você entenda que seja errada a decisão do INSS, pode estar pedindo sim uma revisão. Vale lembrar uma observação é que normalmente o INSS nem sempre dispõe de vários peritos ou na sua região muitas vezes é limitado a determinada área, que uma briga já antiga nossa com o INSS é que falta às vezes peritos que sejam especialistas em doenças psicológicas como um todo. Muitas vezes a justiça acaba sendo mais favorável porque ela pode nomear um perito médico, seja um psiquiatra ou alguém da área neurológica que seja uma pessoa mais especializada para dar um diagnóstico da sua doença, por exemplo. Dito isso, vale lembrar que você tem que sempre acompanhar seus direitos, tome cuidado com isso, é um processo que não é um processo simples e principalmente para a família que acompanha essa situação, tende a ser uma situação bem delicada, mas é uma coisa necessária, então busque essas informações e busque fazer o seu acompanhamento, preferencialmente com um profissional habilitado, com um advogado da sua confiança ali, que possa dar uma orientação, que possa estar dando um acompanhamento ideal para o seu caso. Dito isso, caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Caso tenha gostado do vídeo, deixa um like para nós e até o próximo vídeo.